Oi, gente, tudo bem? Hoje eu vim falar de valores. Quanto eu gastei para fazer essa mudança de São Paulo até Barreiras? Bora pro vídeo! Gente, eu tive a ideia de fazer esse vídeo porque essa questão de valores, de orçamentos, foi algo que me travou por muito tempo. Eu, com receio de ser muito caro, eu nem pesquisava. E aí eu ficava com aquele pensamento, não, deixa pra depois, deixa eu folgar mais. E aquela preguiça, né, de fazer orçamentos e procurar e depois se decepcionar e ver que vai demorar mais tempo do que o que você achava que ia demorar. Essas coisas me travavam. E eu trouxe esse vídeo aqui pra vocês pra dar meio que uma visão, assim, da surpresa que eu tive. Não é que não seja caro. Para algumas pessoas pode ser mais barato. Tô falando sempre em relação a mim, gente, em relação à minha situação financeira, o meu momento de vida. Mas eu vi que é possível e tem opções, né, pra gente adiantar o nosso processo. Tem opções de transportadoras mais baratas, você se organizando ali dá pra ajustar. E também, gente, tem alguns gastos que foram bem específicos, assim, da minha vida. O meu gasto com o cachorro, a multa de aluguel, tem algumas coisas no vídeo que não necessariamente tem relação com a mudança em si, mas com a minha situação. Não necessariamente vocês vão precisar ter esse gasto também. Mas eu quis pôr, porque como eu quero fazer um vídeo com tudo que eu gastei, eu incluí também esses valores extras aí. Começando com transportadora, eu gastei R$ 6.300 para trazer os móveis de São Paulo até Barreiras. O que acontece, gente? Essa transportadora que eu escolhi é uma transportadora coletiva. Ela pega tanto a sua mudança como de outras pessoas. Para vocês terem uma ideia, eu fiz um orçamento de uma transportadora que fazia exclusiva, né? No caso, eles pegam o baú e levam só as suas coisas. Dá em torno de R$ 40 mil. Embora tenha a vantagem aí deles desmontarem tudo, na outra casa também deixa tudo montadinho, tudo certinho, você não tem preocupação com nada. No meu caso, eu não tinha condição, senão com certeza eu faria, que dá muito trabalho. A coletiva é a gente que tem que embalar, tem um período mais longo de espera, então você tem que se organizar melhor para você pagar menos. Como eu não levei todos os móveis, eu precisei desfazer dos móveis que ficou em São Paulo. Então eu gastei com cada bagulho R$ 400. Foi interessante porque eles levam tudo, assim. Você também faz uma lista e aí eles fazem um cálculo através dessa lista. O que foi muito bom pra mim porque eu não precisei me preocupar. Passagens. A gente gastou R$ 1.400. Lembrando, gente, que tem possibilidades de ir para Barreiras só de avião. Só que como a gente tem um pouco de receio de avião pequeno, a gente preferiu ir para Salvador de avião e de Salvador para Barreiras a gente escolheu ir de ônibus. Então as passagens ficaram R$ 1.400. A gente não pegou passagem com mala, né, que sai mais barato, porque a gente já mandou tudo pela transportadora. Então isso facilitou também nessa questão do custo aí de transporte. Despesas de aluguel. Nós gastamos R$ 5.400 para fazer a calção da casa em Barreiras. Eles pediram 2 meses de aluguel, então a gente fez tudo isso já em São Paulo, né? O trâmite todo foi tudo online, o que facilitou muito. E a gente também teve uma outra despesa em São Paulo, que é o que eu falei no início do vídeo, que foi uma despesa extra, que foi R$ 3.500 de multa de aluguel. Eu não faço mais esse contrato muito longo de aluguel sem, pelo menos depois de um ano, já não ter mais multa, porque isso me causou um valorzinho aí que fez diferença no meu orçamento. Despesas extras, gente, a gente deixou ali R$ 600 reservado para o que precisasse, assim. Então, é interessante vocês fazerem a conta de quanto vai gastar com caixas, quanto vai gastar com fitas adesivas. Então, é interessante vocês também ficarem atentos a isso. E para finalizar, teve a despesa com o nosso cachorro, que foi a mais custosa, não só financeira, mas emocionalmente também. O nosso cachorro, ele não é um cachorro sociável, embora ele seja muito dócil com a gente, ele é muito resistente com pessoas novas e isso foi uma grande questão. E por isso, a gente teve que fazer um transporte exclusivo, o que nos custou R$ 7.300. Outra despesa com ele também foi a veterinária. Não sei se vocês sabem, para quem tem pet aí, a gente precisa de um laudo da veterinária confirmando que ele está saudável, que ele pode viajar. E aí tem que deixar as vacinas todas em dia, o remédio de carrapato, de verme, tudo isso tem que estar tudo ok. E ficou em torno aí de R$ 320. E a despesa total somada ficou essa. Só para vocês terem uma ideia, se não fosse esses valores aí a mais específicos da minha realidade, o meu cachorro, a multa de aluguel,
acho que diminuiria em torno de R$14.000. Então não é muito difícil realizar essa mudança, até mesmo porque eles parcelam esses valores. Então assim, tanto da transportadora quanto de Berg também, que foi meu cachorro, tudo foi parcelado, a passagem de avião, né, de ônibus. Então, se eu for contar o valor que eu pago mensal dessas parcelas com o valor que eu já vivi em São Paulo, para mim não teve diferença no meu orçamento e a partir do ano que vem já finaliza todas as minhas dívidas e eu começo realmente com muita tranquilidade na cidade, com um custo de vida bem menor. Eu tô fazendo esse vídeo, gente, para vocês se animarem. Quem tem vontade de fazer essa mudança, pesquisa direitinho, não desanime, porque é possível vocês realizarem coisas de forma mais tranquila e mais rápida também, né? Se eu não fizesse todo esse processo meio que acelerado, talvez eu demoraria bem mais para realizar essa mudança. Uma coisa que eu tô muito feliz e tá sendo a realização mesmo, assim, de um sonho. É isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Para quem ficou até aqui, beijo. Deem dicas de vídeo. Eu vi aqui tem algumas pessoas comentando, querendo saber mais de Barreiras. Vou começar a ver mais os lugares e dividir aqui com vocês também. Obrigada, gente. Tchau.